Olá, meus amigos. Depois de longos 4 anos, chegamos à marca de 500 vídeos neste canal. São 500 vídeos que estão disponíveis para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. E este vídeo de número 500 é um presente da parte de Deus para você compreender a ascensão ao céu. Preste atenção. As pessoas como um todo estão aguardando a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, pois quando isto acontecer, os mortos hão de ressuscitar lá no cemitério. Então nós subiremos junto com o Senhor, para morar com Deus por toda a eternidade no reino eterno. Preste atenção. Isto não está por acontecer. Isto não irá acontecer de forma coletiva. Isso já havia acontecido na geração dos profetas, na geração dos apóstolos, e deve se repetir de forma individual com cada um de nós. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo, não dos homens. Veja por você mesmo o que Jesus cita no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Disse Jesus: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Jesus afirmou que ele iria retornar para levar as pessoas exatamente para o lugar aonde ele estava. Agora veja que curioso. Disse o apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Veja bem. O apóstolo Paulo já havia passado pela ressurreição dos mortos, mesmo sem ter sido enterrado no cemitério, pois o apóstolo Paulo estava muito bem vivo quando ele alcançou a ressurreição dos mortos. Porque não é a carne que ressuscita lá no cemitério, mas sim o espírito que ressuscita na carne. Pois semeia-se o natural, ressuscita o espiritual. O ser humano que ainda não nasceu de novo, o ser humano que ainda não despertou do espírito, ele se encontra morto espiritualmente. É neste sentido que você deve interpretar as Escrituras, pois os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. É o espírito que precisa ressuscitar na carne, não a carne que irá ressuscitar lá no cemitério. Por isso o apóstolo Paulo já havia passado pela ressurreição dos mortos, mesmo sem ter morrido. E o apóstolo Paulo já estava assentado com Cristo nas regiões celestiais. Neste caso, como assim aguardar a volta de Cristo de forma coletiva nesta geração? Se isto acontece de forma individual, repito, Deus nos ressuscitou com Cristo, disse o apóstolo Paulo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. E Jesus disse: "Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." Os apóstolos já estavam assentados junto com Cristo nas regiões celestiais. Mas isto nada teve a ver com seus corpos humanos, pois humanamente falando, todos ainda estavam vivos aqui na terra, mas espiritualmente falando, já se encontravam fora do espaço-tempo, já estavam na eternidade, meu amigo. Você não acredita exatamente nessas palavras? Então veja por você mesmo o que Paulo deixou registrado no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 e 3. Disse o apóstolo Paulo: "Conheci um homem." Ele não está falando de si mesmo, ele disse que conheceu um homem em Cristo, que há 14 anos foi elevado ao terceiro céu. Como assim? Está vendo que ele já havia sido levado ao terceiro céu, aos céus, já estava com Cristo? Não sei se ele estava no seu corpo ou fora do seu corpo, mas Deus o sabe. Eu sei que esse homem, veja, Paulo não está falando de si mesmo. Eu sei que este homem, disse Paulo, foi elevado, sim, ao paraíso, mas ele ouviu palavras que não é permitido ao ser humano falar. Agora, veja, a cereja do bolo. Desse homem, disse Paulo, é que eu me orgulho, mas não me orgulho de mim mesmo. Quem é este homem que Paulo se orgulhava? Você sabe exatamente quem é este homem que foi elevado ao paraíso? Veja por você mesmo, livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. "Mas não vivo eu, mas Cristo vive em mim." Disse Paulo: "Fui crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim." É deste homem
que Paulo se orgulhava de Cristo, pois Cristo é a verdadeira identidade espiritual de todos os seres humanos, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação inconsciente, aguardando o despertar do Espírito, pois o que nasce da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Preste atenção, se torna um Espírito. Independente de quantos indivíduos venham a nascer de novo, todos irão se tornar o mesmo Espírito. Prova disso é que no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz: há um só corpo e um só Espírito. Um só Espírito, o Espírito de Deus. E veja bem, Paulo não subiu ao reino dos céus. Você não poderá ascender ao reino dos céus, a menos que venha se tornar este Espírito que é o próprio Cristo. Prova disso é que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, diz: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Como assim o apóstolo Paulo subiu ao paraíso? Não, Paulo não. O Espírito de Cristo. Pois quando o ser humano nasce de novo, ele se torna exatamente este Espírito. Este Espírito é o próprio Deus. Quando você vier a nascer de novo, já não será mais você que estará vivo, mas sim o próprio Deus desperto através de você. Por isso, no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30 diz: e envias o teu Espírito, e são criados. O Espírito que vem do céu é o Espírito de Deus. Por isso, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quem desce do céu é este Espírito do Deus vivo. Ele envia o Espírito dele, então os seres humanos são criados. Também, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz: e o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Quem retorna ao céu é o Espírito que ascende ao céu. A ascensão é do Espírito, e o Espírito é o próprio Deus vivo em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. Prova disso é que no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz: então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. O Espírito pertence a Deus. Quando Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, necessário vos é nascer de novo, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito se torna Deus em manifestação consciente neste lugar, pois o Espírito é o próprio Deus vivo, pois há um só Espírito se desdobrando através de todos. Repito, livro de Efésios, capítulo 4, há um só corpo, um só Espírito, um só Deus, uma única vida eterna, se desdobrando através de todos nós. É este Espírito de Cristo que ascende ao céu. E este Espírito primeiro precisa despertar na carne para poder retornar para o lugar da onde primeiro ele veio. Como assim? Precisamos aguardar a ressurreição dos mortos de forma coletiva lá no cemitério. Precisamos aguardar o retorno de Cristo nas nuvens do céu, aonde todo olho verá. Meu amigo, você foi enganado. Paulo já havia passado pela ressurreição dos mortos. O próprio Jesus disse: e vem a hora e já chegou, em que os mortos ressuscitarão. Os mortos já estavam ressuscitando na geração de Jesus, meus amigos. Os discípulos que o digo, todos eles se encontravam mortos espiritualmente em seus pecados. Para finalizar, repito mais uma vez, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Os apóstolos, sim, já haviam retornado ao reino eterno, sem nem mesmo terem passado pela morte. Eles já haviam alcançado a ressurreição dos mortos, porque o que ressuscita é o Espírito na carne. Isto é o símbolo do novo nascimento. Disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito passa pela ressurreição dos mortos, pois o Espírito é a vida do homem. Se você ainda não se tornou um Espírito, isso significa que você se encontra morto espiritualmente, porque o Espírito é a verdadeira vida de todos os seres humanos. E é este Espírito que retorna ao reino eterno. E este Espírito é o próprio Cristo. Em outras palavras, a ascensão de Cristo acontece com o despertar do Espírito na carne, e não com a ressurreição da carne lá no cemitério. Está dado o recado. Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo.